Jamais imaginei que tudo terminaria assim tão próximo, tão profundo e tão belo para ser chamado de mera coincidência. Sim, tudo começou com ela, Dona Clara, minha própria madrasta. Ela era jovem, por volta de 32 anos, quando se tornou a esposa do meu pai. Era bonita, gentil e maternal, e, na minha opinião, até mais atraente do que outras mulheres da mesma idade. Talvez tenha sido isso que fez meu pai, que a princípio era totalmente contra se casar novamente, finalmente ceder. Depois que minha falecida mãe morreu, quando meus dois irmãos e eu éramos pequenos, meu pai nos criou sozinhos. Dona Cida, a empregada doméstica leal, que já era como parte da família, o ajudou. Por muitos anos meu pai viveu sozinho. Só depois que minha irmã mais velha, Camila, se casou e meu irmão mais velho, Lucas, se formou na universidade, a pressão começou. Pai, você não precisa mais se sacrificar por nós. Somos adultos. Agora é a sua vez de ser feliz, disse Camila uma noite. Meu pai a princípio recusou, dizendo que estava com mais de 50 anos e não se sentia digno de se casar novamente. Mas a vida gosta de dar voltas inesperadas. Tudo mudou quando Dona Clara, a filha de Dona Cida, veio do interior porque estava tendo problemas com seu terceiro marido. Sim, Dona Clara estava em processo de divórcio. Meu pai só a deixou ficar temporariamente, mas quem diria, 6 meses depois, eles se casaram. Camila e Lucas ficaram muito felizes, e eu também me senti aliviado ao ver meu pai rindo novamente, tão feliz como antes. Eu recebi Dona Clara de braços abertos. Pelo fato de ela ser filha de Dona Cida, a mulher que cuidou de mim desde pequeno, era como se eu tivesse ganhado duas mães ao mesmo tempo. Os dias se passaram. Eu já estava na universidade e tinha uma namorada, Ana, uma doce caloura do segundo ano. Tudo estava normal, meu pai estava feliz, a família estava completa e eu me sentia confortável. Mas sem que eu percebesse, minha proximidade com Dona Clara começou a crescer de uma forma estranha, quase indefinível. Às vezes eu me sentia muito confortável perto dela, talvez porque eu tinha perdido minha mãe quando era criança, ou talvez porque Dona Clara era muito calorosa. E naquela noite, tudo mudou. Meu pai estava em viagem de trabalho por uma semana, Camila morava com o marido e Lucas tinha acabado de se mudar para outra cidade a trabalho. Dona Cida estava na casa de Camila, cuidando do neto doente. Então, naquela noite, a casa estava ocupada apenas por mim e Dona Clara. Eu cheguei em casa por volta das 22 horas, depois de um trabalho em grupo na casa de um amigo, e estava exausto. Eu fui direto para o meu quarto e, logo após me deitar e assistir a um filme no celular, minha mente começou a divagar. Por alguma razão, a imagem de Ana encheu minha cabeça, talvez porque fazia tempo que não nos víamos. E eu, como qualquer outro jovem da minha idade, estava perdido naqueles devaneios. De repente, a porta do meu quarto se abriu e Dona Clara entrou. Eu levei um susto e fiquei rígido. Ah, desculpe, Bruno, eu não sabia que você estava. Ela disse, nervosa, e parou de falar. Eu também não conseguia dizer nada. Meu rosto estava quente e meu corpo estava paralisado como uma estátua. Mas Dona Clara apenas sorriu gentilmente, um sorriso que por alguma razão me deixou ainda mais sem jeito. Ela não ficou brava, pelo contrário, ela parecia entender. Você gosta de sonhar acordado, não é, garoto? Eu entendo, mas não faça isso com muita frequência, pode virar um hábito. Ela disse, rindo baixinho. Eu finalmente criei coragem para responder, ainda meio envergonhado. Desculpe, mãe, eu só estava pensando na Ana, minha namorada. Ah, Ana, ela disse, balançando a cabeça lentamente. Ela parou na porta por um momento antes de dizer: Bom, vá descansar. Vamos tomar café da manhã juntos amanhã. Não acorde tarde. Desde aquela noite, de alguma forma, Dona Clara e eu nos tornamos mais próximos. Nossas conversas ficaram mais fluidas, nossas piadas mais calorosas, e a maneira como ela me olhava parecia diferente. Eu também comecei a sentir algo que não deveria existir. Aquela manhã parecia diferente. Mesmo antes de eu ir para a mesa de jantar, meu coração já estava batendo forte. Dona Clara já estava sentada. Ela estava usando um vestido fino de cor pastel e seu cabelo estava preso em um coque simples. Mas, por alguma razão, sua aura não era a de uma madrasta. Havia algo por trás de seu sorriso que eu não conseguia explicar. Ah, Bruno,
Você já acordou? Venha tomar café da manhã, eu fiz ovos mexidos, do jeito que você gosta, ela disse amigavelmente. Eu apenas assenti e me sentei na frente dela, mas meus olhos captaram algo, o olhar dela. Dona Clara olhou para o meu short de pijama e a camiseta fina que eu estava vestindo várias vezes. Eu ainda não tinha tomado banho, apenas relaxando em casa, mas o olhar dela claramente me deixou sem jeito. Eu pigarreei tentando mudar o clima, mas ela apenas sorriu levemente e disse casualmente: Desculpe pelo que aconteceu na noite passada. Eu não entrei no seu quarto de propósito, não queria te deixar sem graça. Eu apenas assenti rapidamente. Tudo bem, mãe, a culpa também foi minha. Eu deveria ter trancado a porta. Mas Dona Clara apenas riu baixinho. Seus olhos olharam para a xícara de café e depois voltaram para mim. Isso é normal, Bruno. Você está na casa dos 20, a fase em que os homens começam a se conhecer, a fase em que a imaginação pode ser muito criativa, ela disse. Eu me engasguei um pouco ao ouvir a palavra criativa, mas o que realmente me fez sentir um aperto no peito foi o que ela disse depois. Só não deixe sua imaginação ir longe demais comigo, viu? Eu sou a esposa do seu pai, sua madrasta. Ela disse baixinho, me olhando diretamente, com um pequeno sorriso nos cantos de sua boca. O sorriso me arrepiou. O que ela quis dizer? Tava brincando, me testando, ou ela sabia? Eu terminei meu café da manhã com a cabeça baixa. Meu apetite tinha sumido, substituído por uma estranha inquietação. Quando eu estava saindo para a universidade, Dona Clara apenas disse suavemente: Não saia por aí depois das aulas, volte para casa cedo. Eu vou cozinhar para você esta noite. Eu apenas assenti, mas no meu coração eu sabia que aquele café da manhã não era apenas sobre ovos mexidos e torradas. Havia algo mais. E agora minha mente e minha imaginação estavam de volta, fora de controle, pensando em Dona Clara, em seu sorriso e em seu olhar, e em suas palavras sedutoras, embora disfarçadas no papel de madrasta. Naquele dia, eu fui para a universidade com a cabeça cheia de devaneios, mas o que mais me incomodava era que eu não conseguia mais resistir àquela tentação. Eu voltei para casa mais cedo naquela tarde, como Dona Clara tinha pedido. Assim que abri a porta, o cheiro da comida me acolheu calorosamente, mas não era apenas o cheiro de um refogado ou de caldo que eu sentia. Havia outra sensação, gentil, calma e perturbadora. Dona Clara me recebeu na sala de estar, sentada confortavelmente no tapete. Ela estava usando um vestido branco, fino e soltinho, de mangas curtas, que parecia muito confortável. Seu cabelo estava solto e um pouco úmido, talvez ela tivesse acabado de lavar. Ah, você chegou cedo, estou feliz, ela disse, sorrindo calorosamente e me examinando por um longo tempo. Eu me sentei na frente dela, um pouco sem jeito. A atmosfera estava muito silenciosa, até o tic-tac do relógio na parede era audível. De repente, Dona Clara se encostou em um pequeno travesseiro ao lado dela. Bruno, ela disse baixinho. Eu me virei. Sim, mãe. Eu posso te contar algo sobre o meu passado? Eu assenti. Claro. Ela respirou fundo, olhou para o teto por um momento antes de começar a falar. Sua voz estava calma, mas cheia de sentimento. Meu primeiro marido, meu namorado do ensino médio, era bonito e engraçado. Nós nos casamos jovens, mas ele não tinha ambição na vida. Não queria trabalhar, não queria acordar cedo. No final, nós nos separamos, ela disse. Eu apenas assenti lentamente, prestando atenção. O segundo, um professor do ensino fundamental, funcionário público, romântico, cheio de carinho, mas o destino tinha outros planos. Apenas 2 anos depois, ele morreu de uma doença. Eu fiquei muito abalada. Ela continuou. Eu comecei a sentir minha garganta apertar. Não era apenas uma história, era uma ferida. O terceiro, um fazendeiro da minha cidade natal, parecia perfeito, bem-sucedido e maduro, mas ele gostava de mulheres mais jovens. Eu me senti enjoada e pedi o divórcio. Dona Clara sorriu amargamente. Eu vi seus olhos lacrimejando, mas o que me fez difícil de desviar o olhar foi como ela falava sobre seu quarto casamento com o meu pai. A mãe de vocês é muito importante para o seu pai, Bruno, ela disse. Eu a olhei lentamente. Ela se sentou mais perto, a uma polegada de distância.
Eu podia sentir o cheiro do cabelo dela, fresco e inebriante. Eu sou casada com seu pai há mais de 2 anos. A voz dela baixou, quase um sussurro. Mas eu sou apenas um adereço, apenas uma sombra da sua falecida mãe. Meu coração bateu cada vez mais rápido. Eu não conseguia dizer nada. Dona Clara tocou meu braço lentamente. Às vezes me sinto sozinha, Bruno. As noites são frias. Não por causa do ar, mas porque não há ninguém que realmente me note. Ela sorriu amargamente, mas aquele sorriso era muito profundo para mim. Então ela disse baixinho, quase inaudível, mas penetrante: Às vezes eu penso que talvez eu tenha esperado demais do homem errado, ou me apaixonei muito facilmente por pequenas atenções. Os olhos dela me olharam diretamente como naquela manhã. Você me nota mais do que o seu pai jamais fez. A mão dela tocou meus dedos, quente e macia. Então ela a retirou rapidamente, abaixando a cabeça, fingindo arrumar um travesseiro. Desculpe, Bruno, eu estou falando coisas estranhas, ela disse baixinho e com uma voz fraca, mas seu tom não era de arrependimento, mas sim de uma isca. E eu só podia ficar sentado, mudo, meus olhos fixos nela. O clima daquela tarde de repente se tornou um turbilhão de sentimentos que eu não conseguia explicar. A noite caiu e as luzes da casa estavam fracas. Apenas um pouco de luz da sala de estar entrava pela fresta da porta. No meu quarto, eu estava deitado, vestindo uma camiseta e shorts, tentando me concentrar em um filme no celular, mas minha mente ainda estava à deriva, arrastada pelo clima da tarde, as palavras de Dona Clara, seu olhar e o toque quente em meus dedos. Tudo ainda girava na minha cabeça. De repente, ouvi um toque suave na porta do meu quarto. Toque, toque, Bruno, você já dormiu? Eu imediatamente me levantei e abri a porta, e lá estava ela, Dona Clara, em um vestido fino de cor azul marinho, com o cabelo preso de lado. Em sua mão, ela segurava um carregador. Eu posso pegar seu carregador emprestado por um momento? O meu parece quebrou, ela disse, levantando o cabo dobrado na ponta. Ah, sim, claro, pode pegar, eu disse, pegando o carregador da mesa. Mas Dona Clara não saiu imediatamente. Ela entrou lentamente no meu quarto, olhando ao redor, como se quisesse ter certeza de que tudo ainda era o mesmo de antes, ou talvez para ter certeza de que eu ainda estava pensando nela. Seu quarto ainda é o mesmo de antes. Não mudou muito, ela disse. Eu dei um sorriso sem graça. É, mãe, é assim que os caras são, não gostam de mudar. Dona Clara se sentou na beira da minha cama, brincando com o cabo do carregador, e então ela me olhou. Seus olhos eram gentis, mas profundos. Você não vai sair esta noite, não é? Você me prometeu que voltaria para casa cedo. De qualquer forma, eu gosto mais de ficar em casa agora. Ela sorriu e, por alguma razão, o sorriso parecia um abraço naquela noite silenciosa. Estou feliz em ainda poder ver você crescer assim. Às vezes eu esqueço que você não é mais um garoto do ensino médio. Você já é um homem adulto, ela continuou. Eu engoli em seco, sem saber o que responder. De repente ela se inclinou um pouco, se aproximando e sussurrando, quase como um vento. Bruno, você nunca imaginou algo estranho sobre mim, não é? A pergunta atingiu meu peito em cheio. Eu só podia olhar para os olhos dela e, para ser honesto, eu não sabia o que responder. Dona Clara sorriu levemente, se levantou e caminhou lentamente em direção à porta. Antes de sair, ela se virou. Obrigada, Bruno, pelo carregador e por sua atenção esta noite. O Bruno dela saiu como uma flecha gentil, mas ardente. A porta se fechou lentamente, e naquela noite eu sabia que minha imaginação nunca mais seria a mesma. O sol da manhã entrava suavemente pela janela da sala de jantar. Eu não tinha aula naquele dia e o clima da casa estava relaxado. Eu tinha acabado de tomar banho, ainda com uma camiseta fina e shorts, quando ouvi o som de uma moto na frente. Rodrigo e Caio, 2 amigos da universidade, vieram sem avisar. Eles gostavam de fazer isso, mas eu não me importava. Eles eram bons amigos, mesmo que às vezes falassem demais. Uau, cara, sua casa é muito legal, muito diferente da nossa kitnet, disse Rodrigo entrando. Sim, e tem uma aura, como se uma fada tivesse passado por aqui, Caio disse, cheirando o ar, agindo de forma dramática. Eu franzi a testa. O que é isso, seu idiota? Mas tudo mudou quando Dona Clara saiu da cozinha, trazendo chá gelado
e um pequeno prato com bolo de fubá. Esses são seus amigos, Bruno? Ela perguntou gentilmente, seu doce sorriso florescendo. Eu não tive tempo de responder. Rodrigo e Caio já estavam de boca aberta. Sim, tia. Ah, quero dizer, mãe. Caio gaguejou. Dona Clara estava usando uma blusa simples de cor bege e uma saia longa até os joelhos, e seu cabelo estava solto naturalmente, mas por alguma razão, sua simplicidade a tornava bonita e incomum. Por favor, bebam o chá. Espero que gostem do bolo também, Dona Clara disse amigavelmente. Rodrigo e Caio se entreolharam e se sentaram. Eu pude ver claramente que os olhos deles seguiram cada passo de Dona Clara de volta para a cozinha, e meu coração começou a se sentir estranho. Cara, sussurrou Rodrigo se aproximando. Aquela é mesmo sua madrasta? Eu apenas assenti lentamente. Uau, eu pensei que fosse sua irmã. Sério, ela é tão linda. E a voz dela parece uma locutora de rádio que você gosta de ouvir. Caio também se juntou. E ela tem um cheiro tão bom, quando ela passou por mim, eu senti vontade de morar na sua casa para sempre. Eu apenas ri sem graça, mas por dentro eu me sentia desconfortável. A pior parte não era porque eles estavam sendo rudes, mas porque eu me sentia com ciúmes. Não era porque eles estavam elogiando uma mulher qualquer, mas porque eles estavam elogiando Dona Clara, e eu sentia que isso estava perturbando algo que eu estava protegendo em silêncio. Quando Dona Clara voltou com mais um prato, ela sorriu para mim, um sorriso que durou um pouco mais do que o normal. Bruno, se seus amigos quiserem almoçar aqui também, podem ficar. Eu fiz galinhada para você. Então o olhar dela se moveu para Caio e Rodrigo. Mas não fiquem por muito tempo, não atrapalhem o Bruno. Ele gosta de tirar uma soneca à tarde nos dias de folga. Ele pode sonhar com a namorada dele, ela disse, sorrindo, mas seus olhos me olharam de uma forma ligeiramente diferente. Caio gargalhou, Rodrigo também riu, mas eu apenas baixei a cabeça, beliscando um sentimento que eu não sabia como descrever. Quem eu era para Dona Clara e por que os elogios dos meus dois amigos me fizeram sentir como se estivesse perdendo algo que ainda não era meu. A tarde estava lentamente ficando alaranjada. Rodrigo e Caio tinham acabado de ir embora e a casa estava calma novamente. Eu me sentei na varanda, tentando acalmar a agitação que eu não sabia onde colocar. Eu ainda estava pensando no que eles disseram sobre Dona Clara e no próprio sorriso de Dona Clara que por alguma razão parecia diferente. Bruno, você ainda não tomou banho? A voz dela soou suave por trás de mim. Eu me virei. Dona Clara estava parada com uma pequena toalha e um copo de chá gelado. Ela havia trocado de roupa, agora vestindo uma blusa salmão casual e calças soltas. Era simples, mas isso me fez focar apenas nela. Não, mãe, estou com preguiça. É melhor sentar um pouco e esperar o vento da tarde. Eu respondi. Ela sorriu, se aproximou e se sentou no longo banco de madeira ao meu lado, não muito perto, mas também não tão longe como de costume. Você ainda está pensando no que seus amigos disseram? Ela perguntou de repente. Eu a olhei um pouco nervoso. Não, só um pouco envergonhado. Por que envergonhado? Porque eles elogiaram você assim? Eu respondi casualmente. Ela riu baixinho. A risada foi clara, mas no final havia algo como orvalho. Eu gosto de ser chamada de bonita, mas eu gosto mais quando a pessoa que eu amo diz isso, ela disse. Eu fiquei em silêncio, minha respiração presa. Mas eles são meus amigos da universidade, mãe. Eu também fiquei chocado que eles foram tão diretos, eu respondi, sem saber o que dizer. Dona Clara se virou, seu rosto um pouco sério, mas seus lábios ainda tinham um sorriso. Eles apenas me veem por fora, Bruno, mas você mora nesta casa. Você sabe como eu sou por dentro. Então a mão dela pegou a pequena toalha que ela tinha trazido. Aqui, sente-se de frente para lá por um momento. Eu obedeci, um pouco confuso. Então, sem que eu esperasse, ela secou o suor da minha nuca e pescoço com a toalha. Seus movimentos foram suaves, lentos e, para ser honesto, eu não consegui dizer nada. Você jogou futebol ou brigou com o sol, está suando tanto, ela disse rindo baixinho, mas o riso dela não escondeu outra coisa, a maneira como seus dedos passavam pela minha nuca. Parecia menos como uma mãe para um filho, e mais como alguém acariciando a linha tênue entre conforto e tentação. Mãe, não por muito tempo, faz cócegas.
Eu disse baixinho, quase um sussurro, porque meu coração estava batendo muito rápido. Ela parou, mas não se afastou imediatamente. Você tem medo de se sentir confortável comigo? O sussurro dela era quase inaudível, mas claro o suficiente para me deixar paralisado. Eu me virei e nossos olhos se encontraram. Ninguém disse nada, apenas os olhares que falavam mais do que qualquer frase. Então Dona Clara se levantou lentamente, guardou a toalha no colo. Já é tarde, garoto. Você vai pegar um resfriado se ficar sentado aqui por muito tempo. Vá tomar um banho, ela disse, caminhando para longe, mas antes de entrar na casa, ela se virou mais uma vez. Ah, e se a água quente acabar? Me chame. Eu faço mais para você se sentir confortável. E a porta se fechou lentamente. Naquela tarde, não foi apenas o vento que penetrou minha pele, mas também um sentimento que se tornou cada vez mais difícil de distinguir: era o carinho de uma madrasta ou algo muito mais perigoso? À noite, durante o jantar, meus olhos continuavam a olhar para Dona Clara. O vestido que ela estava usando não era como os de costume. O tecido fino, de cor azul claro, tinha mangas compridas, mas moldava perfeitamente as curvas de seu corpo. Cada movimento dela parecia uma dança sob a luz fraca da sala de jantar. Eu estava sentado bem na frente dela e meu peito batia forte. Por baixo do tecido suave, o corpo voluptuoso que eu só conseguia ver de longe parecia quase ao meu alcance. E a maneira como ela pegava a comida para mim, oferecendo a colher com um sorriso, parecia uma sedução em silêncio. Eu fiz seu ensopado de carne favorito, Bruno, ela disse baixinho, com um olhar que parecia tocar a minha pele. Eu quase não consegui mastigar. Cada olhar dela, cada fio de cabelo que caía em seu rosto, cada curva de seu sorriso, tudo inflamava minha imaginação que já estava fora de controle desde a tarde. Em minha mente, eu até esperava que Dona Clara voltasse ao meu quarto naquela noite, apenas para pegar emprestado um carregador, ou talvez para pedir um abraço porque estava com frio, ou apenas para dizer: Você estava tão fofo quando estava comendo. Mas todas essas esperanças desmoronaram como folhas secas caindo em uma poça quando o som do carro do meu pai foi ouvido no quintal. Eu fiquei paralisado. Dona Clara imediatamente se levantou, ajeitou seu vestido com um grande sorriso. Seu pai chegou, meu Deus, eu quase esqueci, ela disse, feliz. Ela caminhou rapidamente para a frente da casa e por trás da parede eu só podia ver suas costas correndo e o abraço caloroso que ela deu em seu marido legal, sim, seu marido, meu pai. A noite avançou e eu tentei dormir, mas a casa não estava mais silenciosa como na semana passada. Por trás da parede fina do meu quarto, os sons começaram a cama se movendo, a respiração presa, gemidos suaves, os sons de dois adultos que estavam separados por muito tempo e agora estavam matando a saudade. A princípio, eu pensei que poderia ignorar, mas quanto mais tempo passava, mais claros os sons se tornavam, e entre todos aqueles sons, uma coisa me rasgou por dentro, a voz de Dona Clara. Não porque era muito alta, mas porque era muito real, fraca, cheia de sussurros de carinho e então de gemidos, como se ela estivesse derramando todas as emoções que ela nunca tinha compartilhado comigo. Eu virei o rosto, cobri meus ouvidos com um travesseiro, mas o som parecia me perseguir, sussurrando entre meus devaneios meio quebrados. Eu me virei para a parede, minha mão direita fechada em frustração, minha mente cheia de imagens que eu não deveria pensar, mas a noite estava muito silenciosa e minha imaginação muito barulhenta. No escuro, eu só pude sussurrar para mim mesmo. Por que agora, mãe, quando eu já estou perdendo a minha sanidade? Naquela manhã, o cheiro de café e torradas encheu a cozinha. Eu me sentei na mesa de jantar, ainda tentando parecer normal, embora eu quase não tivesse dormido a noite toda. Na minha frente, Dona Clara parecia elegante como de costume. Seu cabelo estava bem preso em um coque e ela usava apenas um vestido de cor menta, mas sua simplicidade tornava minha mente ainda mais selvagem. Ela parecia revigorada, como uma flor depois de uma chuva noturna. Meu pai estava sentado na ponta da mesa, ocupado abrindo seu laptop e ligando seus dois telefones ao mesmo tempo. Bruno, meu pai disse de repente enquanto mastigava a torrada, eu só ficarei aqui por 2 dias, viu? Depois de amanhã,
Tenho que voar para São Paulo, tenho uma grande reunião lá. De repente, meu coração, que tinha se contorcido a noite toda, se sentiu leve 2 dias, apenas 2 noites. Depois disso, a casa estaria apenas eu e Dona Clara novamente. Ah, ok. Espero que seus negócios corram bem, pai. Eu respondi, segurando uma nota de felicidade que quase escapou. Dona Clara apenas sorriu levemente enquanto servia chá na xícara de meu pai. Mas seus olhos me olharam por um momento, o olhar não durou muito, mas foi afiado o suficiente para deixar uma mensagem em minha pele. Ela sabia, e talvez ela também estivesse contando os dias. Depois que meu pai saiu para o escritório, o clima voltou a ser calmo, mas não silencioso, porque assim que fomos apenas nós dois, Dona Clara pegou os pratos e se aproximou de onde eu estava sentado. Você não comeu muito esta manhã, por quê? Ela perguntou. Eu não estava com apetite, eu disse baixinho, embora a realidade fosse que eu estava com fome, mas não por comida. Você ainda está pensando nos sons da noite passada? Ela perguntou fracamente, aproximando o rosto do meu ouvido. Sua respiração era quente e o cheiro de sabonete dela era fraco, mas inebriante. Eu fiquei chocado. Mãe, por que você está dizendo isso? Eu sei que as paredes do nosso quarto são finas, mas não pense demais. É algo normal entre marido e mulher, ela disse. Ela ficou em silêncio por um momento e então me olhou profundamente. Mas se você não se sentir confortável, eu posso dormir na sala de estar amanhã à noite, para você se sentir em paz. Eu engoli em seco. Não precisa, mãe. Eu. Eu estou bem. Ela sorriu, mas o sorriso era como uma pequena chama dançando na ponta de um fósforo. Você tem certeza? Eu assenti, embora meu corpo parecesse ter perdido a coordenação. Antes que ela fosse embora com os pratos sujos, ela sussurrou algo, suavemente e audível apenas para o meu coração. Às vezes, segurar é mais difícil do que soltar, Bruno, mas a tentação vem quando queremos parecer fortes demais. E aquela manhã terminou com os passos dela em direção à cozinha, me deixando com o coração batendo forte, não por causa do café, mas por causa da esperança 2 noites, 2 oportunidades, 2 vezes em que eu talvez falhasse em me controlar. Naquela noite, por volta das 21 horas, eu estava deitado no meu quarto. Meu pai já tinha dormido, exausto de um dia inteiro de voo e reuniões. O som de seus roncos podia ser ouvido fracamente do quarto ao lado. De repente ouvi uma batida suave na porta. Toque, toque, Bruno, pode me ajudar um pouco? A roupa ainda não foi tirada do varal e o vento está forte. Tenho medo que ela molhe de novo. Eu imediatamente me levantei e abri a porta. E lá estava ela. Dona Clara estava de pé, usando uma jaqueta fina e calças de moletom escuras, com o cabelo amarrado no alto. Apenas alguns fios caíam em sua linda têmpora, era surreal. Nós subimos para a área de serviço juntos. A luz fraca da lâmpada amarela antiga tornava a atmosfera um pouco sombria e sedutora. Eu tentei me concentrar. Eu peguei a primeira roupa do varal, uma camisa, um vestido e uma toalha, mas quando minha mão pegou a próxima peça, eu fiquei rígido. Não era uma camisa. O que eu segurava era uma pequena peça íntima de cor laranja brilhante, macia, fina e muito feminina. Minha mão ficou congelada no ar, minha língua ficou sem palavras, e um suor frio começou a escorrer pela minha têmpora, embora o vento da noite fosse bastante fresco. E por trás, Dona Clara se aproximou, sem fazer barulho. Então ela sussurrou bem no meu ouvido. Não olhe para o pacote por muito tempo, Bruno. Você pode começar a sonhar com o que está dentro. A voz dela era suave e gentil, mas perfurou meu coração. Até a respiração dela tocou a minha orelha, quente, suave, como uma carícia invisível. Eu prendi a respiração. Minha mão ainda segurava a peça íntima que agora parecia uma brasa. Mãe, foi sem querer, risos, eu disse. Eu sei. Mas às vezes as coisas que acontecem por acaso são as que nos deixam mais curiosos, não é? Eu não me atrevi a virar a cabeça, mas pela sombra na parede, eu sabia que ela estava sorrindo.
Se você começar a sonhar acordado, significa que você está bem, mas não faça isso com muita frequência, senão você vai acabar se apegando sozinho. Ela continuou, pegou a peça íntima da minha mão, virou e a pendurou em um cabide pequeno. Eu ainda estava congelado, sem conseguir dizer nada, até que ela disse baixinho, enquanto descia as escadas: "Pronto, vá em frente. Mais tarde você não vai conseguir dormir e seu pai ainda está em casa amanhã à noite." É a última noite dele. Então ela se virou por um momento, com um olhar meio brincalhão, meio profundo. "Termine de tirar a roupa do varal, mas não fique sonhando acordado por muito tempo, viu, Bruno?" E ela desceu as escadas, me deixando sozinho na área de serviço com a peça íntima laranja ainda pendurada e minha imaginação que não podia mais ser contida. Meu pai realmente foi embora naquela manhã, apenas 2 dias em casa, e depois voou para São Paulo para negócios. Como de costume, eu o ajudei a colocar a mala no carro, Dona Clara beijou a mão de meu pai e o olhar deles foi caloroso, mas frio. Eu entendi perfeitamente o porquê. Porque desde aquela noite, a noite em que os sons do quarto ao lado quase me enlouqueceram, eu soube que Dona Clara estava interpretando 2 papéis, a esposa leal e a mulher solitária. Depois que o carro do meu pai partiu e o som do motor diminuiu, Dona Clara apenas ficou na varanda, seu olhar vazio, olhando para a estrada. Eu me aproximei e dei um tapinha leve no ombro dela. "Você está cansada?" Ela sorriu levemente. "Não estou cansada, só vazia. Sinto que seu pai está cada vez mais longe, não por causa de São Paulo, mas do meu coração." Eu engoli em seco, querendo abraçá-la naquele momento, mas me contive. Naquela noite, a chuva caiu levemente e a casa ficou mais silenciosa do que o normal. Eu estava no meu quarto, me sentindo inquieto, pensando nas minhas tarefas da faculdade que ainda não estavam prontas, pensando em Ana, minha namorada, que agora parecia sem graça, e, é claro, pensando em Dona Clara. O relógio estava perto das 22 horas, quando de repente, toque, 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 o som da batida na porta. Eu abri a porta e lá estava ela. Dona Clara estava de pé, usando um vestido salmão claro, com o cabelo preso de lado, sem maquiagem, mas seus olhos eram sedutores, meio conscientes. "Mãe, Bruno, desculpe incomodar, eu não consigo dormir", ela disse. Eu a olhei. "Por que, mãe?" Ela respirou fundo e disse em um sussurro: "Não é por causa do café, mas por causa da curiosidade." Eu fiquei em silêncio, meu coração parecia que estava sendo atingido por dentro. "Curiosidade?" eu perguntei, minha voz quase inaudível. Ela entrou, fechou a porta lentamente e ficou na frente da minha mesa de estudo. A mão dela tocou o carregador que ainda estava conectado à tomada. "Eu sempre falhei nos meus casamentos porque eu julguei os homens muito rapidamente pela aparência, não pelo que eles eram por dentro", ela disse. Então ela se virou, seus olhos me olharam, e o pequeno sorriso no canto da boca dela parecia um código secreto que só nós dois entendíamos. "Bruno, você sabia que de todos os meus ex-maridos, nenhum deles me deixou tão nervosa quanto você?" Eu fiquei chocado. Dona Clara caminhou lentamente, se aproximando, muito perto. A mão dela tocou meu ombro suavemente e depois deslizou pelo meu braço, como se quisesse memorizar a textura da minha pele. "Você também está curioso, Bruno?" Ela sussurrou. Eu não consegui responder, mas meu corpo respondeu por conta própria, com o coração batendo cada vez mais rápido e a respiração ficando irregular. E foi então que a porta do quarto se trancou com um clique suave. Tudo aconteceu assim. Eu nunca imaginei que seria assim. Já se passaram 5 anos desde aquela noite, a noite que mudou minha vida para sempre. Naquela noite, pela primeira vez, eu me senti como um homem de verdade. Não apenas por causa de algo físico, mas porque eu entendi um sentimento sobre gentileza, um abraço que cura e um olhar que explica 1000 palavras sem precisar de voz. Naquela noite, Dona Clara, minha própria madrasta, me guiou, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ela me ensinou o significado do amor e do carinho que por alguma razão veio do nada, mas que está enraizado em meu coração até hoje. Eu sei que tudo o que aconteceu naquela noite foi um erro doce e amargo, mas eu também sei que nunca poderei esquecê-lo. Agora, eu sou casado com Ana. Somos felizes e temos uma filha de 3 anos.
Seus olhos são alegres como os da mãe e seu cabelo é liso como o meu. Meu pai e Dona Clara também continuaram em harmonia. Eles parecem em paz e felizes, e do casamento deles nasceu um menino, meu meio-irmão, que é fofo, alegre e inteligente. Mas por alguma razão, alguns parentes que vieram para a festa de aniversário da minha filha sussurraram sobre meu irmão. Ele é muito parecido com o Bruno quando ele era pequeno. Sim, eles parecem gêmeos. Eu apenas sorri ao ouvir os sussurros. Eu nunca confirmei e nunca neguei. Deixe estar. Porque nesta vida nem toda história precisa ter uma conclusão de certo ou errado. Às vezes, a felicidade vem de decisões imperfeitas, e às vezes, a dor nos torna a melhor versão de nós mesmos. E o amor às vezes vem de uma direção inesperada, nos ensinando que, embora o destino nem sempre seja direto, ele ainda pode dar calor, mesmo que por um momento. Não julgue muito rapidamente o que pensamos ser errado, porque talvez seja daí que aprendemos a ser seres humanos mais profundos.